Tá bom, obrigado, Cris. Donos da Bola termina por aqui. A gente começa com RS Acontece. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, André. A gente fica junto até às 2h30 da tarde. O RS Acontece entra no ar com as principais informações desta quinta. Com tiroteio e morte. Pois é, olha, 2 famílias destroçadas, uma corporação inteira de luto, um estado em choque. 2 brigadianos foram mortos durante uma batida de rotina num ponto de tráfico na zona leste de Porto Alegre. Um dos bandidos foi preso, o outro morto durante a ação. A noite foi de revolta e tristeza entre as forças de segurança e a comunidade. A madrugada foi de bloqueio e buscas na capital. E a manhã de hoje, de buscas por respostas sobre como enfrentar o tráfico e estancar a criminalidade. É um paradoxo que, quando estamos comemorando a queda no número de homicídios, estejamos também lamentando a morte de 2 militares que lutavam justamente contra o crime. Os 2 deixaram filhos, que ficam agora apenas ao cuidado das mães. Esse é um dos assuntos de hoje do RS Acontece, que vai mostrar também. Fissura e atropelamento. Trilho do Transurb rompe por causa do frio e homem morre atropelado entre as estações São Leopoldo e Unicinos. Fraude contra a prefeitura. Polícia investiga superfaturamento em serviços de retirada de árvores e entulhos na capital. O prejuízo aos cofres públicos chega a 6 milhões de reais. Tragédia em Pelotas. 4 pessoas morrem após carro bater em poste e pegar fogo. Ataques com ácido. Polícia já tem suspeitos para os crimes ocorridos na Zona Sul de Porto Alegre. Ao vivo, vamos saber detalhes sobre o trabalho da perícia, que já foi concluído. Mudança no Judiciário. Desembargador Victor Laus toma posse em instantes na presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Em agosto, Corte deve julgar recursos sobre a segunda condenação do ex-presidente Lula. Hamilton Mourão e Sérgio Moro são aguardados para a cerimônia. E hoje, André, o assunto não tem outro, né? 2 meninos e uma menina ainda muito pequenos perderam os pais na noite passada. Rodrigo da Silva Seixas, de 32 anos, e Marcelo de Fraga Feijó, 2 anos mais jovem, foram mortos durante uma ação policial na zona leste de Porto Alegre. Os 2 foram recebidos a tiros por criminosos em um ponto de tráfico aqui no bairro Partenon. As mortes causam revolta, solidariedade e a busca por respostas sobre como enfrentar o crime, protegendo a vida dos agentes de segurança. O repórter Júlio Serafim e o cinegrafista Marcelo Campederi nos trazem os detalhes de uma página triste da segurança pública no Rio Grande do Sul. A Brigada Militar está em luto. A corporação ainda tenta digerir a perda de 2 colegas que morreram trabalhando. Rodrigo Seixas é natural de Caçapava do Sul. Entrou na polícia como soldado temporário. Em 2012, foi efetivado após concurso público. Aos 32, ele deixa um filho de 2 anos. Marcelo Fraga Feijó, nascido em Viamão, tinha 30 anos. Há 13, era policial. O brigadiano deixou uma esposa e uma filha de 3 anos. Temos como conceito eles como 2 policiais de excelente pessoas, de caráter, de honestidade. Eles trabalhavam junto no policiamento de operações especiais. Quem trabalha no pelotão de operações especiais são policiais escolhidos para trabalhar, não é qualquer um que trabalha, né? Que não fazem enfrentamento, não tem medo, são dedicados. Agora há pouco nós cancelamos a comemoração do aniversário do batalhão, um deles ia ser homenageado nesse aniversário do batalhão. A Brigada Militar fazia um patrulhamento de rotina aqui na rua Paulino Azurenha, no bairro Partenon. Quando eles chegaram aqui nesse ponto, um homem estava na entrada do beco, viu os policiais e correu lá para dentro. Imediatamente, a viatura parou e os brigadianos foram atrás do suspeito. A correria foi de aproximadamente uns 100 metros. Quando eles chegaram neste ponto aqui, um segundo criminoso surpreendeu os policiais atirando de cima do telhado. O terceiro policial reagiu disparando contra esse homem que não resistiu aos ferimentos. Kleber Josué da Rosa, de 44 anos, foi socorrido, mas não resistiu. Ele tem uma extensa ficha criminal por lesão corporal, furto e homicídio. Em 2015 foi preso, mas desde maio estava em liberdade condicional. O segundo envolvido no crime é o filho dele, que se entregou à polícia.
Lucas Iago da Rosa, de 19 anos, tem uma longa ficha, assim como o pai. Em 2018, foi preso no mesmo local do tiroteio. Ele estava em regime semiaberto. Na ocasião, portava 2 espingardas e 2 granadas. O trabalho da brigada é um trabalho de rotina, é um trabalho árduo, que aparentemente, por ser rotina, não oferece risco. Mas, mais uma vez, como neste caso, nós sabemos do risco porque nós nunca sabemos a intenção do criminoso. Se ao ser abordado ele vai se render, se vai aceitar ser identificado e revistado, ou que, naquele instante, possa esboçar uma reação e vir a ferir mortalmente o nosso colega. Marcelo será sepultado no cemitério Águas Claras, em Viamão. Rodrigo será velado na Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul. A gente segue falando sobre esse assunto aqui no estúdio do RS Acontece. Está conosco o secretário estadual da Segurança Pública, o vice-governador do estado, Ranolfo Vieira Júnior. Não faz muitos dias, vice-governador, nós comemorávamos uma redução no número de homicídios aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Hoje, nós temos 2 agentes da segurança mortos por bandidos, pessoas com uma extensa ficha policial. Qual é a sensação de quem comanda a segurança num momento como esse? Porque não deixa de ser uma situação que nos coloca diante de um paradoxo. Bom, primeiramente, boa tarde, André Machado, Gabriela, aos telespectadores do RS Acontece. É um momento de profundo pesar para todos nós, especialmente eu que sou um operador de segurança pública, sou um policial, né? Embora a gente tenha essa possibilidade de risco... Você frequentou ações como essa? Essa possibilidade de risco seja iminente, né? Na nossa vida cotidiana, por assim dizer, nós lamentamos demais esse fato de ontem à noite, né? A morte desses 2 jovens policiais, um com 30, outro com 32 anos de idade. Então eu quero primeiro aqui hipotecar minha solidariedade em nome do governo do estado à família desses brigadianos, quero hipotecar a solidariedade à família brigadiana como um todo, a todos os policiais militares, policiais civis, enfim, a todos os operadores de segurança. A todos os agentes de segurança, né? A todos os agentes de segurança. E mais, é importante que eu diga, né? A polícia é o braço forte do Estado. No momento em que o criminoso atenta contra a vida de um policial, ele está atentando contra o Estado. Então eu quero aqui também hipotecar a solidariedade à sociedade gaúcha que hoje acordou nesse estado, né, enfim, né, atingiu a todos nós. Secretário, a Gabriela é mãe de uma menina, né? Quantos anos tem a Catarina? 2 anos recém-feitos. 2 anos. Tem uma foto de um dos policiais que foi morto, Marcelo, com um menino que deve ter 2 anos de idade, se muito. Menino, inclusive, vestido de brigadiano. Eu lhe confesso aí, como ser humano, aquilo destruiu minha noite. Eu fui dormir 4 horas da manhã pensando nesse episódio e com as buscas aqui em Porto Alegre. Essa questão do ânimo do brigadiano, do agente de segurança, como é que se recupera isso diante de uma situação dessa? E num momento de crise que o Estado vive. O Estado tem uma crise financeira que também afeta a rotina dessas famílias. Sim, sem dúvida alguma, né? Por isso que eu digo, nesse momento a gente tem que dar toda a assistência à família desse policial. Nós temos que pensar no futuro dessas crianças. A exemplo do que aconteceu contigo também, André, desde o primeiro momento, logo após o fato, fui comunicado e passei praticamente a madrugada toda conversando com o comandante-geral da brigada, conversando com a delegada Nadine, nossa chefe de polícia, enfim, tomando todas as providências para que esse caso tivesse aí o desdobramento no sentido de apurar a autoria, a prisão desses indivíduos, enfim. É importante também, nesse momento aqui, que a sociedade gaúcha nos ouve, né, dizer para a sociedade que, embora isso nos afete demais e afeta o ânimo do policial, não tenho dúvida disso, mas é importante dizer que nós não vamos esmorecer a criminalidade, né? Nós vamos continuar na nossa missão, que é a de proporcionar uma segurança pública a toda a nossa sociedade. E esse é o espírito do policial. Policial, eu sempre digo isso, né, na academia de polícia, as pessoas que procuram a carreira policial, em regra, eu posso afirmar, são pessoas vocacionadas a essa área. Embora isso, nesse momento, toque a todos nós sabemos que isso é da nossa missão e logo ali estaremos, né, novamente, enfim, aí empunhando a bandeira da segurança pública. Né? Agora, vice-governador, a gente sabe que essa área onde ocorreu esse crime é uma área conflagrada do crime e principalmente do tráfico de drogas. Como se faz para desarticular o tráfico de drogas?
Eu sempre digo, e esse exemplo aqui vai cair como uma luva naquilo que eu tenho dito sempre, né? O enfrentamento ao tráfico de entorpecentes tem que ser feito, não tem dúvida alguma. Esse ponto específico, cada vez que a gente faz uma ação em locais típicos desse aí, tu acaba retirando de circulação, prendendo aquele indivíduo que está ali na ponta. Nós vamos desarticular a organização criminosa quando nós tocarmos no bolso da organização criminosa. Então, a investigação, a questão do combate à lavagem de dinheiro, é por aí que começa a desarticular essas quadrilhas, essas organizações criminosas. Embora a gente não possa deixar de fazer ações diárias na ponta ali. Agora, secretário Ranolfo, ontem teve uma ação importantíssima da Polícia Civil no condomínio Princesa Isabel, que fica a 250 metros do Palácio da Polícia. Como é que o crime tomou conta daquele prédio tão perto do centro da Polícia Civil? É uma ação importante da nossa Polícia Civil. E diga-se de passagem, né, não é a primeira. Não, olha, é uma sequência. Eu acho que é uma dezena de operações que tiveram que tirar o portão. Retirar o portão no outro episódio. Uma busca no outro episódio, guincho. Sem dúvida alguma. Ainda com relação ao tráfico. É importante que eu diga, a gente tem que dizer as coisas. E é o tráfico que está ali também. O tráfico está ali estabelecido. Mas só existe o tráfico de entorpecentes porque existe quem consome essa droga. Eu não vou entrar aqui na discussão filosófica disso aí. Esses lugares aí da Paulina Azurenha que a gente mostra nós são chamados de drive-thru. Aquele que compra e que utiliza a droga, ele tem que ter a consciência, no mínimo, que ele está estimulando essa cadeia criminosa como um todo. Mas a única lei que nós não temos como terminar, como revogar, é a lei da oferta e da procura. Se não houvesse procura, com certeza o tráfico... Isso serve esse raciocínio, infelizmente, por furto e roubo de veículos, né? Quantos latrocínios, roubo com resultado morte, se origina num roubo de veículo? E esse roubo de veículo, os nossos estudos apontam que 55% deles vão para o desmanche, para o comércio de peças usadas, né? Só existe esse comércio porque tem alguém que alimenta esse comércio, que vai lá comprar uma peça pagando 10% do valor real daquela peça. Então, a conscientização da sociedade como um todo é muito importante nessa questão também. Delegado Ranolfo, para a gente encerrar, qual é a palavra para o brigadiano agora nesse momento? Não, a palavra dos meus colegas brigadianos é a palavra de solidariedade, né? Estamos juntos, o governo do estado está junto. Eu, pessoalmente, como policial civil... Você vai acompanhar o sepultamento? Vou acompanhar os 2 sepultamentos, estou envolvido nisso desde ontem. É lamentável, é extremamente lamentável, é com muita dor, com muito pesar que a gente iniciou essa quinta-feira, né? Mas eu tenho consciência de que isso aí infelizmente, é do risco da nossa atividade. E isso, como eu disse, quero referendar, os policiais são vocacionados, né? Nós não vamos esmorecer, vamos estar combatendo o crime, sim, vamos continuar fazendo aquilo que nós temos que fazer, que é a nossa missão. Isso, governador, nossa solidariedade ao senhor, a todos os brigadianos, porque a gente sabe que quem está no poder também sofre nesse momento. Todo mundo acha que se tem todas as armas, não se tem, né? Então, nossa solidariedade nesse sentido, mas especialmente essas famílias, a imagem dessas crianças não sai da minha cabeça nesse momento. Sem dúvida alguma. Tá bom, agradeço mais uma vez e me coloco sempre à disposição. Né? O homem público presta contas do que está fazendo exatamente em oportunidades que nem essa aqui. Ao vivo aqui com vocês. Obrigado. No RS Acontece. Vice-governador Ranolfo Vieira Júnior. No RS Acontece ontem, nós mostramos como a sequência de homicídios mudou a vida de moradores e comerciantes e frequentadores do bairro Cidade Baixa, o mais boêmio aqui da capital. Uma reunião na tarde passada debateu ações para o bairro envolvendo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a Brigada Militar, Guarda Municipal, o Ministério Público, EPTC, Vigilância Sanitária e ainda o Corpo dos Bombeiros. Seja com mais policiamento ou rigor nas fiscalizações, é o que está sendo pedido. Amanhã tem um novo encontro para definir os próximos passos dessa ação. Eu fiquei muito mexida ainda, viu, André? Ainda mais que a gente falou das crianças. Das crianças, não tem. Continua se botando no papel. Eu passo a noite inteira com a imagem, passei a noite inteira com a imagem daquele menino agarrando a mão do pai policial militar. Aquilo não sai da cabeça, não tem jeito. Há pouco mais de um mês do julgamento do recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra uma nova condenação agora sobre o sítio de Atibaia, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região passa a ter um novo comando. Sai Carlos Eduardo Thompson Flores e entra Victor dos Santos Laus, um dos responsáveis pelo primeiro julgamento do ex-presidente. A cerimônia começa em instantes e traz a Porto Alegre
o presidente da República em exercício, o general Hamilton Mourão. A Karine Flores está no centro da capital e nos conta como é que vai ser a transmissão de cargo e também a movimentação no entorno do TRF. Tinha uma previsão da presença do ministro Sérgio Moro. Karine, ele vem ou não vem? Exatamente. Boa tarde, André. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos. Estou em frente ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. É aqui que vai acontecer o evento, a cerimônia de posse, que começa a partir das 3 da tarde, logo mais. E sim, está confirmada a presença do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e também do vice-presidente da República e hoje presidente em exercício, Hamilton Mourão, já que Jair Bolsonaro está em uma viagem no Japão. Por aqui a movimentação já é intensa, principalmente de segurança. Então, ao longo de toda essa rua aqui, a gente já vê movimentação de polícia, que a segurança foi reforçada. E neste ponto, bem na esquina, a gente consegue ver também algumas viaturas da Brigada Militar, alguns policiais e também alguns manifestantes que estão com bandeiras do Brasil, vestindo as cores verde e amarela e também com camisetas, alguns deles com a imagem, com o rosto de Sérgio Moro. Lembrando que, segundo o TRF4, essa vai ser a primeira vez que um presidente vai comparecer à posse de um desembargador federal, de um presidente aqui no TRF4. Quem foi eleito foi o desembargador federal Victor Luiz dos Santos Laus, que estava na 8ª turma, e ele passou aí por uma votação dos 27 desembargadores que aconteceu em abril para que ele fosse eleito, e agora em junho ele toma posse. Daqui a pouco mais eu volto com mais detalhes sobre o evento. Que o clima seja tranquilo lá para a posse do Victor Laus, com a presença de autoridades aqui em Porto Alegre. Câmeras de segurança flagraram um assalto em plena luz do dia no bairro Bela Vista, aqui na capital. Olha essas imagens, Gabriela Lerina. Uma mulher estava em frente a um escritório de advocacia com uma mala, esperando para sair, quando chegou um homem que a gente vê aí na imagem, a empurrou para dentro da garagem que estava aberta no escritório e saiu com a mala e também com o aparelho celular. Está aí a imagem. Aquele tipo de situação que a gente nunca acha que a gente vai ser a vítima, né, André? Dá para ver, porque ela fica parada um pouquinho antes da imagem. Parada, tranquilamente, esperando uma carona. Só que estava com a garagem aberta, né, André? Esse fato aconteceu mais ou menos nessa hora do dia, no dia 25, né, na terça-feira. Só que a garagem estava aberta, a gente não pode bobear de qualquer forma aqui em Porto Alegre. Por isso que é importante cuidar. Só sai para a rua quando está chegando, fica dentro do prédio, aguardando. Tá aí depois o pessoal saiu correndo, pedindo ajuda. Felizmente não teve nenhum resultado, um dano contra a vida das pessoas. Está aí, obviamente, todo mundo assustado com o episódio ocorrido no bairro Bela Vista, num bairro, aqui em Porto Alegre. nobre aqui de Porto Alegre, né? Não tem lugar. Um acidente na Avenida Ferreira Viana, no bairro Bom Jesus, em Pelotas, no sul do estado, deixou 4 mortos na manhã desta quinta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo seguia em direção ao centro da cidade quando se chocou contra um poste. Com o impacto, o motor do carro com placas de Porto Alegre foi jogado no colo do motorista e o veículo acabou incendiando. Os ocupantes do carro, 2 homens e 2 mulheres, morreram carbonizados. Após controlar as chamas, os bombeiros encontraram dentro do veículo uma arma e um colete à prova de balas. Também foi identificado que o carro é clonado de Porto Alegre e já estaria sendo monitorado pela polícia local através das câmeras de segurança. As vítimas do acidente ainda não foram identificadas. Uma manhã de transtornos no Transurb, uma morte e uma fissura nos trilhos em função do frio colocaram o serviço em xeque e alteraram a rotina de milhares de trabalhadores da região metropolitana. A Gabriela Plentes tem as informações. A primeira ocorrência foi registrada, então, ao norte da estação Farrapos, essa rachadura do trilho por conta da baixa temperatura e provocou, então, que os trens circulassem em apenas uma via entre as estações São Pedro e a estação Farrapos, mas a manutenção foi concluída ainda antes das 10 horas da manhã, podendo normalizar os serviços na área, na região. Mas outra ocorrência, dessa vez aqui na estação Unicinos, o atropelamento de um homem de 25 anos, ocasionou também problemas, afetou o serviço da Transurb, né? Os trens ficaram circulando pelo menos por um tempo em apenas uma via entre a estação São Leopoldo e aqui a estação Unicinos, e depois o serviço foi paralisado em toda a operação da Transurb por conta da realização da perícia por parte do IGP, Polícia Civil e também a funerária estiveram aqui, receberam instruções dos funcionários da Transurb, tiveram que utilizar coletes, porque o atropelamento não foi exatamente aqui na plataforma, que está bem vazia, foi um pouquinho mais depois, um pouquinho mais à frente ali, onde foi encontrado o corpo deste homem de 25 anos. O caso, então, fica a cargo agora da Delegacia de Homicídios de Sapucaia. Obrigado, Gabriela
Gabriela Plentes. Agora é importante que a gente destaque, obviamente lamenta a morte que houve no Transurb, mas que precisa da Transurb uma explicação técnica sobre essa questão que envolve a fissura nos trilhos do trem. Essa operação, esse problema vem se repetindo ao longo dos anos. Claro que é a física que vai nos explicar isso, tem uma amplitude térmica muito grande, mas não pode uma região inteira, trabalhadores ficarem, quando se tem uma mudança climática, sujeitos a alterações no funcionamento do trem, como teve no dia de hoje. Se fala em privatização do Transurb, o ministro Onyx Lorenzoni está dizendo que não vai ser para agora, mas de qualquer maneira, a comunidade com trem privado ou público precisa de um bom serviço. Uma operação investiga irregularidades no Departamento Municipal de Habitação de Porto Alegre. A estimativa é de que o prejuízo aos cofres públicos seja de 6 milhões de reais. A repórter Laís Dapper tem mais informações. Oi, André. Oi, Gabriela. Olha, essa operação foi deflagrada na manhã de hoje, investiga fraudes em licitações e execução de obras em 2 condomínios da Prefeitura de Porto Alegre. As irregularidades estariam no cálculo da área a ser desmatada e também no superfaturamento de contratos nos condomínios Bonfim e Irmãos Maristas. Os condomínios começaram a receber moradores da Vila Nazaré nesse mês. As famílias estão sendo realocadas para a ampliação da pista do Aeroporto Internacional Salgado Filho. A investigação surgiu a partir da inspeção especial do Tribunal de Contas do Estado e teria ocorrido entre 2012 e 2014, durante as gestões de José Fortunati. Estão sendo investigados ex-gestores do departamento, servidores municipais e os sócios da empresa contratada pelo órgão. A Operação Mancha Verde cumpriu 16 mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, Cachoeirinha, Viamão, Osório e Canguçu. Obrigado, Laís. Você acompanha o RS Acontece também no Facebook, facebook.com/BandRS. Isso aí, já tem gente participando aqui, o Marcos viajando de carro, nos dando parabéns pelo programa ampliado e que ele está na estrada mais uma vez. Marcos Hoffman me mandou uma foto aqui da ponte do Rio Jacuí, entre General Câmara e São Jerônimo. Depois a gente compartilha também com vocês. Há pouco aqui no estúdio a gente tinha Larissa Riquelme. Por quê? Porque hoje tem Brasil e Paraguai na Arena do Grêmio pela Copa América. Se aqui no RS Acontece a gente não tem a Larissa Riquelme, tem o Taigor Jank. Taigor Jank, tudo contigo. Tu, teu celular e as informações da seleção. Meu celular está aqui no bolso, André. Uma excelente tarde para você, também para a Gabriela, para todo mundo que está nos acompanhando aqui na RS Acontece. A seleção brasileira está aqui atrás, bem concentrada no Hotel De Ville, que fica aqui na zona norte de Porto Alegre. Fica próximo do centro de treinamento do Grêmio, também da Arena do Grêmio, os locais utilizados pela seleção brasileira nessa estadia aqui na capital gaúcha. Capital gaúcha que está com um clima de seleção. No caminho para cá, eu e o nosso cinegrafista, o Rodrigo Prado, a gente presenciou diversas pessoas com camisetas da seleção brasileira, bandeiras da seleção pela rua. Porto Alegre vivendo hoje um dia especial, um dia onde a seleção brasileira está por aqui, mais do que isso, André, em uma partida decisiva. Hoje é o primeiro jogo de mata-mata dessa Copa América para a seleção brasileira. Se o Brasil perder, está fora, se ganhar, está na semifinal, e é a primeira vez que Porto Alegre recebe um jogo desse tipo. Por isso, expectativa de mais de 50 mil torcedores aqui na Arena do Grêmio. Todos os ingressos foram esgotados. A Conmebol, ela já tem como praxe não liberar a venda de ingressos no dia da partida, mas ainda ontem pouquíssimos ingressos já estavam à disposição. Apenas os ingressos do setor mais caro, o setor de categoria 1, que custa aproximadamente R$ 400. Seleção brasileira está aqui, vai descansar durante todo o dia, depois no fim da tarde se desloca até a Arena do Grêmio para essa partida importantíssima contra o Paraguai. 9h30 da noite na Arena do Grêmio, a seleção brasileira que está em Porto Alegre e o Rio Grande do Sul recebendo esse jogo muito decisivo pela Copa América. André? Perdi pro dono da bola, né? Larissa Riquelme e o Taigor. Daqui a pouco o Taigor volta. Chegou atrasado, André Machado. Olha aqui, eu te faço uma pergunta agora, é o seguinte. Porto Alegre, cidade bastante descuidada e triste. Quem disse isso, André? Olha, foi um hermano, viu? Um argentino, um jornalista argentino, Raul Monti. Ele é da Cadena 3 de Córdoba. Vamos ver um pouco aí do vídeo do Raul, que está fazendo sucesso nas redes sociais. Coloca pra gente aí, Jax, pra gente falar. O que ele disse nesse vídeo, basicamente? Ele está reclamando, Gabi, que Porto Alegre é uma cidade suja, que está mal cuidada, mostra os lugares sujos. Bota o vídeo pra gente aí, tá aí no vídeo. Esse aí é o Raul, que está conversando conosco. Ele está caminhando ali pelo bairro Farroupilha, tá perto, agora nesse momento vai na frente do Julinho, mostrando a Praça Piratini, mostra a água servida em Porto Alegre, ou seja, que a água não escoa na capital gaúcha. Aí a Casa dos Conselhos, na esquina da Venâncio Aires, toda pichada, e começa a reclamar que Porto Alegre não se preparou para a Copa do Mundo. Disse aí uma bobagem, que aí é templos religiosos, é a casa do
positivismo, mas enfim, ele mostra aquilo que a gente está acostumado a ver em Porto Alegre. Uma cidade que tem problemas de zeladoria. Tem mudança para ser feita? Tem licitação em andamento? Tem, mas o fato é que ele trouxe para a gente um olhar de turista em Porto Alegre e mostrou como um turista sai daqui. E a gente mostrou que nós não estávamos preparados para receber turista e receber a Copa América com qualidade. Redenção ali, né? A gente tanto fala, né, André? Direto Vai sobre lá, a situação, tem né? uma cena que ele faz ali no antigo Café do Lago, que é uma tristeza. E também ele fala, e o Otávio falou que agora tem gente animada, mas ele também achou as pessoas muito sem animação aqui, né? Cada Copa não tem uma bandeira na rua, lembrando que a Copa está por aí. Olha, daqui a pouco a gente volta a falar, aliás, de seleção brasileira em Porto Alegre nessa quinta-feira. E também um dos assuntos mais comentados durante a semana, o mistério do ataque com ácidos na Zona Sul de Porto Alegre. E ainda o frio que chega com força ao estado. Qual foi a temperatura mínima aí na sua cidade? Manda pra gente, a gente fala aqui, é daqui a pouco. Estamos de volta nessa quinta-feira em momentos de pavor na região da Campanha. Um apartamento pegou fogo em Dom Pedrito. O incêndio foi na noite desta quarta-feira no bairro São Gregório. Pelo menos 4 moradores do prédio, localizado na rua 21 de abril, ficaram feridos. O fogo teria começado quando 2 moradores do segundo andar colocaram álcool em uma lareira ecológica. Eles foram resgatados e encaminhados para o pronto-socorro por um vizinho, que presenciou o incêndio e arrombou o apartamento. A brigada não soube informar o estado de saúde desses moradores. As outras 2 vítimas foram pessoas que residem no 4º andar e que, ao perceberem a fumaça entrando pela porta da frente da casa deles, se jogaram do prédio. De acordo com a Brigada Militar, eles passam bem. Que susto, hein, André Machado? Nossa, põe susto nisso. Aqui em Porto Alegre, pela terceira vez, um pedido de impeachment contra o prefeito Nelson Marquesan chega à Câmara Municipal. O autor é um cobrador de ônibus, o cobrador Gerson Luiz de Ávila Cis, filiado ao PCdoB. Ele alega prejuízos aos rodoviários em base em projetos do Executivo sobre o sistema de transportes. O assunto agora passa a tramitar na Câmara Municipal. Presidente Mônica Leal explica para a gente o caminho. O pedido de impeachment tem que ir a plenário para a apreciação da admissibilidade. Se for rejeitado, é arquivado. Se for acatado, e nesse caso é maioria simples de votos, é sorteado um vereador entre todos que tem que fazer o parecer preliminar, que irá à votação no plenário. Neste momento é formada uma comissão processante que vai fazer toda a coleta de provas, de documentos, de depoimentos, e esse parecer ele vai para plenário, para julgamento do plenário. E nesse caso necessita 19 votos. Olha, a cidade está cheia de problemas. Esse é o terceiro impeachment que chega contra o prefeito Nelson Marquesan Júnior. Se alguém quer retirar o prefeito, encontra uma boa base para fazer o pedido de impeachment. Se não para em pé, como os demais também não paravam. A gente viu agora, lá no VT do Argentino, Porto Alegre tem um monte de problema que precisa ser resolvido, alguns estão encaminhando, mas não é tentando tirar a ordem das coisas, desrespeitando, sobretudo, a vontade popular, queira ou não. Marquesan foi eleito pela população, vai concorrer à reeleição no ano que vem, e aí é o momento de discutir a continuidade dos projetos em Porto Alegre. Espero que os vereadores tenham responsabilidade, Gabriela, e não levem esse projeto adiante. Vamos voltar agora a falar sobre a posse no TRF4. Voltamos a conversar com a Karine Flores, está por lá. Ainda bem que o tempo está bom, né, Karine? O tempo está ajudando bastante. Está friozinho, mas aqui dentro, onde vai acontecer, dentro do TRF4, a posse, com certeza o clima não vai atrapalhar. O evento ainda não começou, está marcado para as 3 horas da tarde. A movimentação aqui na parte interna é principalmente da imprensa, né? As pessoas que estão retirando suas credenciais, que estão chegando para cobrir o evento. Uma curiosidade que é interessante, já que a gente estava falando antes sobre segurança, algo que já acontece, já é prática aqui, não é especial por conta do evento, mas é uma curiosidade interessante para que os nossos telespectadores entendam, é que para entrar aqui no TRF4 as pessoas precisam passar por uma porta que detecta a presença de metais, e também as bolsas, mochilas, passam por uma esteira que faz esse mesmo processo, uma esteira de raio-x para identificar o que tem dentro dessas mochilas. Então todo mundo que vier participar do evento que vai acontecer hoje de posse vai passar por todas
essas medidas de segurança, além daquelas que a gente já falou, né, do policiamento reforçado, que vai ficar do lado de fora. Há um protesto marcado para acontecer essa tarde em Porto Alegre e a gente fica aqui acompanhando toda a movimentação que acontece do lado de fora também. Lembrando que este evento terá a presença do ministro da Justiça, que confirmou que vem, Sérgio Moro, e também do vice-presidente da República, que agora é presidente em exercício, Hamilton Mourão. Os dois vão comparecer aqui ao evento e, segundo o TRF4, é a primeira vez que um presidente vai acompanhar a posse de um desembargador federal que vira presidente aqui do TRF4. Lembrando que ele irá atuar no biênio entre 2019 e 2021. Obrigado, Karine. Olha, o mistério dos ataques com ácido na Zona Sul de Porto Alegre começa a ser desvendado. Primeiro, a gente já sabe, ontem o delegado esteve aqui, a polícia tem suspeitos para ação criminosa que fez ao menos 5 vítimas. A perícia já concluiu seu trabalho e a gente vai saber mais sobre isso conversando aqui no estúdio com o diretor de perícias laborais do Instituto Geral de Perícias, Daniel Skolmeister. Daniel, obrigado por estar conosco aqui nessa tarde. Obrigado. Já se sabe qual é a substância que foi jogada sobre as pessoas? Já. A substância que ficou impregnada nas vestes ali é ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Qual é a reação que ele tem na pele? Que danos a gente sabe ele pode Bom, primeiro ele tem alto poder de desidratar, né? Então por isso que a pessoa sente a pele repuxada, assim, à medida que ele entra em contato com a pele. Após isso ele começa a carbonizar os materiais orgânicos que são constituintes da pele. E por isso que ele vai ficando com aquela cor amarronzada, né, que é típico de carbonização da pele. E onde é vendido o ácido sulfúrico? Como é que ele é comercializado? Depende. Tem ácido sulfúrico específico para laboratório, né, que então pode comprar nas casas especializadas para laboratório. Que esse né? é o caso dessa substância? A gente não consegue identificar porque só foram vestígios impregnados na roupa, né? Também é vendido como água de bateria, né? Que na verdade a água de bateria tem por volta de 30% a 40% de ácido sulfúrico. Que é uma concentração menor, né? É uma concentração um pouco menor do que é vendida em laboratório. Que era que a gente sempre cuidava quando mexia em água de bateria, mas que não é tão ácida, como essa aqui. Ela não é tão forte, né? É uma concentração um pouco menor do que essas vendidas em laboratórios. Mas tão perigoso quanto. A gente estava vendo as marcas na pele que foram causadas pelo ferimento de ácido sulfúrico. Como é que se dá a regeneração da pele nesses casos, Daniel? Ela demora um tempo, né? Mas ela tem possibilidade, não é uma habilitação permanente. Isso. Algumas, dependendo do grau de queimadura, né? Por exemplo, se atingisse o olho, por exemplo, da vítima, né, poderia causar cegueira nela. Né? Ou algumas outras partes moles em que há uma carbonização completa do tecido, fica mais difícil regenerar. Bom, deixa eu destacar aqui que o IGP está trazendo para a gente aqui hoje em primeira mão, né? E está sendo divulgada agora a nota também nesse sentido. Ácido sulfúrico foi a substância jogada pelas pessoas vítimas da Zona Sul de Porto Alegre. Esse ácido, pelo que o senhor está nos contando aqui, ele é bastante grave, né? Ele causa ferimentos, como a gente viu também ali, bastante grave. Ele é um dos ácidos, dentre os vendidos no mercado, um dos oxidantes mais fortes, né? O que se vende para laboratório é por volta de 98%, e o que tem da bateria... É venda controlada para laboratório? Tem controle da Polícia Federal. Bom, a gente está com o Júlio Serafim na delegacia, né? Vamos saber se encaminhou alguma coisa na Vamos saber com o Júlia. Júlia? Oi, Júlia. Olá, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Me ouvem? Estamos ouvindo. Traga as novidades. Estamos no ar, Júlia. Não tem novidades aí na investigação? Pois é, a novidade é que a polícia está cada vez mais próxima, né, de encontrar esse criminoso que tem jogado ácido nas pessoas aqui na Zona Sul de Porto Alegre. A gente, inclusive, está na 13ª Delegacia, que investiga, né, esses casos, e a polícia tem usado aí pelo menos uns 20 trechos de imagens de câmera de segurança, ou seja, o cerco está se fechando. Também essa semana chamou muita atenção aí cartas que foram distribuídas para moradores no bairro Cavalhada, né? Essas cartas, além de conterem ameaça, também tinham algumas instruções para que essas pessoas pudessem, né, atacar aí, continuar, aliás, esses ataques, né? A polícia não descarta essa ligação, né, das cartas com o crime, mas a possibilidade disso acontecer é muito pequena. Mas o que se sabe é que a qualquer momento esse criminoso que tem aterrorizado a Zona Sul de Porto Alegre, jogando ácido nas pessoas, pode ser preso
a qualquer momento. André, Gabi. Obrigada, Júlia. Lembrando que ontem o delegado esteve aqui, né? Fernando Soares nos explicou, nos comentou o caso, disse que já tem suspeitos, ainda não pode divulgar mais informações por óbvio, né, André? Mas ele já tem suspeitos de quem é esse maníaco que está tirando ácido nas pessoas. E é bom a gente destacar que esse trabalho do IGP vai contribuir muito para isso. Como é que se faz esse trabalho aí, Daniel? Como é que é na prática lá do IGP? Vocês recolhem o material e aí? O material é encaminhado pelo delegado, né, para o Departamento de Perícias Laboratoriais, nesse caso, né, as vestes, foram 5 vestes, né, tinha calça jeans, moletom, uma jaqueta e outros vestes. O perito, então, do laboratório vai olhar esses danos que foram causados nas vestes. Tem uma análise visual. Uma análise, a princípio, físico-visual ali, e após isso ele vai recortar, então, fragmentos dessa veste onde tem o dano, né? E vai fazer uma extração, uma solução com ela, vai medir o pH para ver se é uma solução ácida ou uma solução cáustica, né? Uma solução básica, podia ser um hidróxido de sódio, né? Além disso, ele vai verificar os possíveis ânions, né? Qual a substância que poderia ter sido aspergida entre as pessoas. É trabalho de ciência. É trabalho de ciência, é química analítica aplicada dentro da perícia. E muito minucioso também, né? Quanto tempo isso foi semana passada? Nós recebemos na terça-feira as vestes por volta de meio-dia, né? Então, a partir dali, os peritos foram designados para que fizessem a análise o mais rápido possível, até pela comoção, né? E para tentar achar o culpado, né, e auxiliar nisso, né. Após isso, então, foram feitas as análises na terça e na quarta. Na quarta já foi assinado o laudo, né, já foi para o delegado de polícia esse laudo. O primeiro, né, cada veste é um laudo, foi um laudo pericial, né. Então, o primeiro foi ontem. Todos foram ácido sulfúrico? Todos o mesmo procedimento, a mesma substância. A mesma substância. Solução e a concentração é que vocês não têm como determinar? A concentração não tem porque ela foi consumida, né? Ela consome um pouco da veste, então se ela consome um pouco, ela foi neutralizada, né? Então não tem como saber exatamente qual é a concentração. O bom, Daniel, é que tem inteligência, tem equipamento e prova que quando os peritos têm as condições de trabalho necessárias, conseguem responder, sobretudo, com a agilidade que a comunidade está pedindo. Com certeza. E elucidar um crime, né? Dessa gravidade. Entregou o caminho para a polícia fazer a elucidação do crime. Com né? certeza. Tá bom. Daniel, obrigado por estar conosco aqui nessa tarde. Parabéns a toda a equipe do IGP aí pelo trabalho. Daqui a pouco a gente vai falar de frio, né, Isso aí, daqui a pouco a gente volta, então. Tem mais RS Acontece para você que está nos assistindo. E há pouco tinha prometido uma imagem que o Marcos Hoffman tinha mandado para a gente. Ele está viajando pelo interior. Está aí a ponte lá de General Câmara e São Jerônimo, ponte do Rio Jacuí. A gente fala tanto sobre ponte. É uma ponte que a gente aqui da Grande Porto Alegre geralmente não passa muito, mas é um dos recantos bonitos do estado do Rio Grande do Sul. Foto tirada há pouco e enviada para a gente pelo WhatsApp. Meu WhatsApp está nas redes sociais. No intervalo, nós já voltamos. Na volta, vamos falar de Moscatel. Que acompanhou o RS Acontece de ontem, lembra de uma imagem que a gente mostrou aqui, de um cachorrinho rengueando de frio, passando frio, lá em Bom Jesus. Pois hoje foi a madrugada mais fria do ano aqui em Porto Alegre. Fez 5 graus e 9 décimos no amanhecer na capital. Eu senti, né? A menor mínima foi de meio grau negativo, foi no município de Serafina Correia, na região da Serra. Em Canela fez apenas meio grau e geou em vários municípios gaúchos, como em Bagé, onde a quinta-feira nasceu assim como a gente está vendo, ó, congelada. Lá fez 2 graus e 4 décimos. Tá bom para ti, André Machado? Olha, em São Luís Gonzaga, do Noroeste gaúcho, não ficou para trás. Os pastos ficaram branquinhos, o termômetro marcou 5 graus e meio. E tem mais frio ainda. Tem sim. Frederico Westphalen, no norte, teve muita neblina ao amanhecer e também frio aí de 7 graus, né? 6,9. Foi a temperatura mais baixa registrada por lá. Imagens do frio que a gente viu aí pelo Rio Grande do Sul e frio que continua. Vai dar uma amenizada, mas continua frio. Né? Verdade. Vamos falar de agora algo que não é tão frio, que é um pouquinho mais quente? Tem que ser quente, né? O jogo da seleção. Vamos chamar então Taigor. Onde é que tu anda, Taigor? Não, ainda não, Gabi. A gente vai chamar da Defesa Civil. Mas eu queria chamar o Taigor. Mas daqui a pouco vem o Taigor. Com o jogo da Defesa Civil aqui da seleção aqui em Porto Alegre, a Defesa Civil, em razão do frio, vai fazer uma ação especial para receber a sua contribuição, para a campanha do agasalho. E o Tenente Marcelo nos explica como colocar a Gabi Lerina
para fora a roupa que foi esquecida no guarda-roupa e também para fora a nossa solidariedade. Fala, Marcelo. Estamos aqui mais uma vez na Central de Doações da Defesa Civil, dessa vez com a chegada do frio. Frio esse que é muito rigoroso e nós gaúchos já conhecemos muito bem. Estamos convocando a comunidade gaúcha mais uma vez para nos apoiar na campanha do agasalho, sendo que agora a gente sabe que tem muitos irmãos nossos necessitados nesse momento. Então, assim, faça a sua doação, colabore nos postos de coleta no interior, que estão no site do Governo do Estado, ou então aqui na Central de Doações da Defesa Civil, na Avenida Borges de Medeiros, 1501, no Centro Administrativo. Traga a sua doação, faça a diferença, faça essa história mudar. E não esqueça, hoje à tarde, a partir das 16 horas, o caminhão da Defesa Civil estará na Anfiteatro Pôr do Sol, na Arena 1, recebendo a sua doação. Espero vocês lá. Grande abraço. Viu? Quem vai lá na Arena 1 comemorar pode levar o agasalho. Eu levei já. E agora você pode chamar o Tiger. Posso, mas eu levei as roupinhas da Catarina, isso é importante, viu? Eles precisam muito de roupas de criança. O que mais precisa é meinha, criança. sapatos. Então, vamos ajudar, né, gente? Eu tava ansiosa pra falar contigo, Tiger. Olha lá, de camiseta. Cadê o casaco? Cadê o frio? Que isso, Tiger? Gabi, quem estava me acompanhando desde o jogo aberto, quando a gente estava aqui no posto da concentração da Seleção Brasileira, viu que eu fui evoluindo. Eu estava de jaqueta, fui tirando, porque a gente está no sol aqui, a temperatura está aumentando um pouco, e agora está agradável. O pessoal aqui está todo mundo de camiseta, está uma temperatura bem agradável aqui na frente do hotel da Seleção. E a gente traz também, estamos aqui acompanhando desde amanhã a movimentação dos jogadores, da delegação, da comissão técnica da Seleção Brasileira. Agora há pouco o técnico Tite passou por aqui, deu uma caminhada pelo estacionamento, acho que para pegar um pouquinho de sol também, estava muito frio, quem sabe, dentro do hotel. Ele veio, pegou um pouquinho de sol, deu uma lagarteada, voltou para o hotel e a seleção já está novamente concentrada para a partida de hoje à noite. E com algumas novidades, André e Gabi, a respeito da escalação, se a gente comparar com aquele time que venceu o Peru pelo placar de 5-0 e teve a melhor atuação da seleção brasileira até agora. O Casemiro, que é o volante titular, ele foi suspenso nesse jogo, levou o segundo cartão amarelo e quem jogaria no seu lugar era uma dúvida. Muito se apostava no Fernandinho e acabou sendo anunciado ontem pelo técnico Tite na entrevista coletiva que o Fernandinho está fora, não se recuperou de uma lesão no joelho. Quem joga mesmo é o Alain. O Alain é um volante que joga no Napoli, no futebol italiano, e vai ficar ali junto com o Arthur, com o Felipe Coutinho, mais pra frente o Everton Cebolinha, o Roberto Firmino e o Gabriel Jesus. Seleção brasileira definida para a partida de logo mais, André. Obrigado, Tiger. O seu Tiger está só de camiseta agora e está tirando uma peça de roupa a cada entrada. Não volta mais no programa hoje, Tiger. Até amanhã para falar mais de seleção. Vamos pro intervalo, Gabi. Depois tem espumante. Muito espumante pra gente aqui no estúdio. Nós já voltamos. A capital nacional do Moscatel vai sediar o Festival Nacional do Moscatel. Aquele espumante leve, adocicado, ideal, Gabriela Lerina, para um momento como esse, essa hora da sobremesa. O evento será a grande atração de Farroupilha no segundo semestre deste ano. E é por isso que a gente recebe aqui no RS Acontece o prefeito Clayton Gonçalves e o secretário de Turismo, Francis Casale. Boa tarde para você. Boa tarde, André, Gabriela, boa tarde. Uma alegria estar aqui no RS Acontece para falar da nossa querida Farroupilha, mas mais do que a nossa querida Farroupilha, pela experiência única de estarmos no centro da Serra Gaúcha, capital nacional do Moscatel. Esse é um momento novo para a Farroupilha? É novo. Desde janeiro de 2019, nós recebemos então a deferência a partir da assinatura presidencial e do ministro Moro, a condição de capital brasileira do Moscatel pela excelência do produto, hoje qualificado pela Associação Internacional de Jornalistas Especializados como o primeiro espumante do mundo. O quinto vinho, o primeiro espumante. Como é que é a produção em Farroupilha? Qual é o tamanho da produção, famílias envolvidas nesse processo? Secretário. Boa tarde. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Hoje, Farroupilha detém cerca de 52% da produção de uva moscato do Brasil, portanto, não só da produção de espumante, mas a produção de uva moscato é muito grande, isso nos referencia como capital nacional do Moscatel também. Mas a produção de moscatel, da uva moscato e dos vinhos tranquilos também, a partir da base de uva moscato, é o que fortalece a nossa produção. E desde 2014 nós temos o IP, a indicação de procedência da uva moscato também, uma deferência
que nos diferencia dos outros produtores. E que é importantíssimo, que faz toda a diferença para quem entende de vinho. Importantíssimo. Até a gente teve a oportunidade de estar em Verona, na Itália, na Vinitaly, apresentando a cidade de Farroupilha, a capital nacional do Moscatel, e uma das referências principais para a nossa estada lá era essa indicação de procedência. Quantas vinícolas tem? Quantas famílias? Olha, nós temos muitas vinícolas no município. Participantes do Festival do Moscatel são 8, que são associadas à Associação de Vinhos de Farroupilha, a FAVIM, mas nós temos uma produção muito grande mesmo de espumante, de vinho tranquilo e de uva, principalmente. Quando é que vai ser o Festival do Moscatel? Prefeito? Agora em setembro. Setembro. Né, todos os finais de semana de setembro. De setembro. Bom, o prefeito Clayton já esteve aqui no programa, a gente falou com ele por Skype esses tempos, falando de uma ação importantíssima que a Prefeitura de Farroupilha fez. Pegou e botou uma mão na massa para arrumar as estradas, justamente para receber melhores turistas, entre outras coisas. Né, lá é o berço da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Os 3 primeiros passaportes italianos que chegaram no Rio Grande do Sul chegaram em Farroupilha, né, os Radaeli, os Esperafico e os Cripa. E esta vontade para o trabalho, para a família, para a fé e para a inovação está no sangue daquele povo. Quando tinha buraco e o governo não tinha pernas, nós tínhamos a vontade. E, em nome da vontade, nós fizemos com superávit de economia em cargos de confiança. Eu não sei se a Gabriela... Ficou legal, ficou bacana agora lá, pelo que a gente nas imagens a gente viu, lá tudo tapado. Tá bonito, tá bonito. Eu não sei se a Gabriela já fez turismo por lá, mas eu já fiz turismo em Farroupilha. Claro, já fiquei lá e vale muito a pena conhecer o Salto Ventoso, a região do Caravaggio, a gastronomia e tem ainda o comércio de malhas ali e agora mais um atrativo que é esta questão envolvendo o título de capital do Moscatel. Vou falar aqui em nome do título de capital nacional do Moscatel, né, Gabriela e André. Nós, pelo Prodetur Mais Turismo, estaremos asfaltando da cidade até Salto Ventoso, que é um sítio, né, cinematográfico importante. O projeto já está em andamento, estamos já reformulando a base, devemos começar asfaltamento para essa... Salto Ventoso, para quem não conhece, secretário, é uma das mais bonitas quedas d'água que a gente tem no Rio Grande do Sul. Eu diria a mais bonita, sem bairrismo. Eu não quero criar problema com canela. Mas digamos que é a mais bonita que se pode passar por baixo, por trás da água, né? Isso sim. Então a gente tem um belo espaço, vale muito a pena a visitação. E é um parque que o prefeito Clayton e o vice Pedroso reformularam no seu primeiro mandato e hoje é extremamente seguro, é bacana. Faz muito tempo que eu não vou lá. A gente teve no último ano mais de 100 mil visitantes no parque, então é um passeio obrigatório para qualquer gaúcho e para quem estiver fora do estado também pode vir nos visitar. Perguntou, é óbvio, né? Imagina, eu consumista mulher, óbvio, já comprei muitas malhas em Farroupilha e na região. Como também está a produção de malhas lá? É grande, muito grande. Nós mudamos a nossa forma de produção. Nós fazemos hoje malha conceito e moda conceito. São 5,5 milhões de visitantes todos os anos em Farroupilha por conta de Caravaggio. Aliás, com recente entrega para a comunidade mundial dos caminhos de Caravaggio, uma ligação para contemplação, caminhada entre Canela, Caravaggio e Farroupilha, Caravaggio. E os centros de pronta entrega, no inverno malha, no verão moda leve. Tem muita coisa em Farroupilha. Essa moda conceito, ela atrai muita gente para, enfim, fazer moda no Brasil. A gente vai ter que estar junto lá em setembro, acompanhando de perto esse Festival do Moscatel. Prefeito, obrigado por estar conosco, obrigado, secretário. Obrigado. Parabéns a toda a comunidade de Farroupilha aí pela conquista. Nosso tempo está saindo, né? Mas ainda tem mais atração aqui na Band, né? Verdade. Hoje a gente vai terminando então o RS Acontece e você fica aí agora com... Arrase Entrevista, né? É o Arrase que tem seus convidados sempre aqui. Tem mais notícias aqui na Band, às 10 para 7 da noite, no Band Cidade. Muito obrigado pela audiência. A gente tem encontro amanhã, a 1h30. Obrigado por estar com a gente. Acompanhe também nas redes sociais. Meu Facebook, meu WhatsApp também está disponível por lá. Pode mandar mensagem para a gente, vira a pauta no programa e a gente traz para cá. Obrigado pela audiência. Aproveite o dia. Até amanhã, Gabi. Até amanhã e um abraço às famílias dos brigadianos mais uma vez. Perderam a vida. Até lá.